Muito bom dia para você de segunda-feira, nova semana começando por aqui. E eu vim falar de um tema muito divertido, as suas férias. Isso mesmo. Mas, Lívia, o que as minhas férias têm a ver com o canal de produtividade? Eu não quero ser produtiva nas férias. Calma, eu também não. E eu até postei sobre isso na semana passada, quando as minhas férias estavam terminando, que para mim esse momento de descanso, de desligar, relaxar, só curtir a vida mesmo é muito importante, eu valorizo muito. Mas então, qual seria a relação das suas férias com o vídeo de hoje, hein? A questão é que como você planeja as suas férias ou a sua viagem de férias, a forma como você faz esse planejamento, diz muito sobre a forma como você planeja o seu dia a dia, a sua rotina e principalmente como que você reage às possíveis falhas nesse planejamento. E se você quer entender mais sobre essa relação maluca que eu estou fazendo aqui, se você quer entender melhor sobre o planejamento, tanto dos seus dias úteis quanto do seu lazer, já curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum. E aí, vamos lá. Nessas últimas semanas lá na página do Instagram, eu coloquei umas caixinhas de pergunta ali sobre viagens, roteiro, planejamento, e aí eu vou responder as dúvidas aqui, porque tem tudo a ver com esse tema. Então, como vocês viram, nós passamos 2 semanas na Costa Rica. E ali a gente foi para tudo quanto é lugar. A gente alugou um carro, saímos desbravando. Nós só não fomos na parte do Caribe, que é ali na costa oeste, mas a gente fez toda a parte central e a costa leste. Nós escolhemos a Costa Rica, porque a gente já vai para a Europa esse ano na nossa semi-lua de mel, e é semi porque é antes do casamento, e a gente já tem passagem comprada para os Estados Unidos no ano que vem também. Então a gente estava olhando alguma coisa que não fosse nessas duas regiões, claro, e que fosse um pouco mais perto, mais fácil, mais barato. Eu queria ir para alguma praia no Caribe, porque eu amo praia, mas o Caio não curte tanto ficar lá dias e dias fazendo nada, só olhando para o mar. E aí a gente achou essa opção da Costa Rica, que tem programação, gente, para absolutamente tudo que você quiser fazer. Então, dá para ficar de bobeira na praia, dá para ficar em hostel super agitado, dá para ficar em resort, tem passeio em vulcão, turismo de aventura, trilha em floresta, rafting, tem de tudo. A questão é que, no final das contas, não era barato de jeito nenhum, era muito caro, então essa parte do plano já foi para o espaço desde o início, mas a gente foi lá e mantivemos o roteiro e fomos do jeito que dava. E aí vem a parte do planejamento. Eu adoro programar meu dia. Eu adoro ver o que eu vou fazer, o que eu tenho como prioridade, como que eu vou organizar meus prazos, eu gosto. E em uma viagem, é claro que eu gosto mais ainda. É divertido, né? Pensar onde que a gente vai, o que a gente vai conhecer. Só que em planejamentos, a gente tem planejamentos irreais em qualquer situação, seja ela divertida ou não tão divertida. E eu sempre fui a mestra do planejamento irreal, tanto das minhas tarefas quanto das minhas viagens. E é frustrante também qualquer um desses casos. Eu fui aprendendo com o meu dia a dia a fazer planos reais, a encaixar as minhas prioridades naquelas minhas horas de trabalho apenas. Só que nas viagens eu achava que eu tinha 24 horas para fazer tudo. E aí essa que é a diferença. Quando eu penso no meu trabalho, eu penso 9 às 6, eu vou fazer de tudo para encaixar naquele momento. Eu não vou achar que eu tenho ali até meia-noite para fazer minhas coisas. Eu vou colocar tudo, concentrar tudo, centralizar tudo naquele período de 9 às 6. Claro que às vezes vai extrapolar, mas se eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou usar todo o tempo do mundo. E aí esse é o ponto dos meus planejamentos irreais de férias, porque aí eu acho que eu tenho 24 horas para fazer tudo. Eu achava que como tudo é super divertido, e aí rola essa mega motivação, eu ia conseguir fazer tudo. Mas é claro que não dá. Porque a gente fica cansada mesmo em coisas divertidas. Imprevistos acontecem mesmo nas férias. O nosso tempo é limitado mesmo quando nós temos todas as 24 horas disponíveis, porque, de qualquer forma, não é mais que isso, são 24. E aí essa é uma ideia bem legal para você levar para o seu planejamento do dia a dia. Tem gente que acha que imprevistos acontecem só com quem é desorganizado, só com quem tem muito trabalho acumulado. Só que não é verdade. A verdade é que imprevistos acontecem com todo mundo, em qualquer situação. Só que na nossa rotina, às vezes, os imprevistos são mais chatos e complicados, né? Tipo, o carro estragar, ficar doente, essas coisas. E, além disso, quando a pessoa é desorganizada, o imprevisto acaba afetando muito mais a vida dela. Ela já está desestabilizada, já está desesperada com o tanto de coisa que tem para fazer, e aí aparece o imprevisto. Poxa, aí é muito mais complicado, né?
Agora, quando a pessoa ela é mais organizada, o imprevisto vai acontecer do mesmo jeito, só que não vai afetar tanto o dia dela. Não vai deixar ela completamente maluca. É só uma parte do dia, vai ser resolvido. Eu me preparei para tirar férias ao longo de um mês. Ao longo dos 30 dias antes das férias, eu já estava adiantando tudo que era possível no meu trabalho, com meus prazos e com os conteúdos aqui da página e do canal. No meu último dia antes de entrar de férias, a orquestra torceu a patinha na hora do almoço e ficou mancando. Eu levei ela no veterinário à tarde, fiquei lá até quase 6 da tarde, fazendo exame, esperando resultado, demorando um tempão no trânsito caótico daqui, ainda mais sexta no final do dia. Demorou muito tempo. Eu já estava com quase tudo adiantado ali, porque foi um trabalho de um mês de planejamento. Só que se eu não tivesse tido esse um mês adiantando as coisas, se eu tivesse deixado tudo para o último dia e o imprevisto desse tivesse acontecido, teria me deixado transtornada. Ia ser a pior coisa do mundo, porque aí é um desespero geral, tanto com o caos, com não dar tempo de fazer as coisas, não vou conseguir deixar meu trabalho em dia, quanto com a orquestra, tadinha, que estava machucada. Mas não foi esse caso. Já estava tudo organizado, eu levei ela, esperei o tempo que tinha que esperar, deu tudo certo, peguei o remédio, no dia seguinte ela estava boa. E eu estava lá curtindo meu primeiro dia de férias sem preocupação com nada. Então, imprevistos sempre acontecem. Essa foi uma das perguntas que eu recebi, sobre como que podem existir imprevistos no roteiro de férias. Isso tem relação com o que eu falei, que parece que imprevisto é uma coisa que acontece só quando a gente está no meio do caos. Mas não é, eles aparecem sempre e vão aparecer nas suas férias. Só que talvez você nem perceba isso, porque naquele momento aquilo não te afetou tanto, porque você já não está lá atrasada com tudo, na correria, no caos, nada disso está acontecendo. Então, o imprevisto, ele aparece, mas ele não te afeta, que é exatamente o que aconteceu comigo nesse último dia antes das férias. O imprevisto aconteceu, mas ele não me afetou. Então, eu nem vou reparar tanto nele assim. Então, essa é uma prova de que imprevistos acontecem sempre. O que muda é a forma como você percebe eles. E aí, no nosso caso, nos imprevistos de férias, eles foram mais tranquilos, mas assim, eram coisas do tipo, acabou chovendo em vários dias que a gente tinha passeio, aí isso atrasou algumas coisas que a gente tinha planejado, a gente ficava, tipo, 1, 2 dias só em cada lugar, então a gente queria sair sempre bem cedo para aproveitar o dia no outro destino. Mas nenhum dia a gente saiu na hora prevista, eu sempre achava que a gente ia sair muito mais cedo do que a gente realmente conseguia, porque atrasava, o check-out demorava, a estrada estava mais cheia também do que a gente previa, coisas assim. Então, esses são os imprevistos. Mas tem imprevisto de todo jeito, tem imprevisto ficar doente na viagem, tentar fazer um passeio, isso a gente viu lá. Tentou fazer um passeio, só tinha um dia para fazer um passeio super famoso lá, chegou e não tinha ingresso, não dava para ir. Aí troca tudo, bagunça tudo. São imprevistos. Mas uma viagem de férias, a maioria deles não vai te afetar tanto quanto você percebe que eles te afetam num dia já tumultuado, cheio de correria. E aí chega na parte da frustração. Eu acho que o meu maior problema fazendo planejamentos irreais é quando a gente se frustra quando eles não dão certo. Porque é óbvio que eles não vão funcionar. Planejamentos irreais não funcionam. Não tem para onde fugir. Não tem onde colocar aquilo ali. Não vai dar certo. E eu era muito essa pessoa. Então, quando eu queria estudar para concurso, eu colocava tanta coisa no meu dia, gente, sério, eu não conseguia cumprir nem 2 dias seguidos daquilo que eu me propunha. E aí, obviamente, eu ficava muito frustrada e decepcionada. E aí eu fui aprendendo a ver quanto tempo cada coisa demorava. Eu fui ficando menos otimista, porque tem gente que é super otimista, né? Tudo vai dar. Eu não sou mais essa pessoa. Eu coloco as prioridades no dia e é isso. Se sobrar espaço, eu puxo alguma coisa. Se não sobrar, é isso, tudo certo, cumpri meu dia. Só que nas viagens é mais difícil ser tão realista. Pelo menos, assim, para mim é uma coisa que demorou muito até ficar internalizado. Porque no seu dia, se você faz um plano irreal, você vai ficar chateada, vai se frustrar, mas vai tentar de novo no dia seguinte. Numa viagem de férias, se você não conseguir fazer alguma coisa, você não faz mais. Dificilmente você vai voltar naquele lugar. Então, eu sempre me frustrava demais. E aí, quando não dava tempo, porque eu achava que ia dar para conhecer um país inteiro em uma semana, eu ficava muito triste. Estragava o meu clima, estragava a viagem, tudo era péssimo. E aí, no que eu fui aprendendo a fazer escolhas no meu dia a dia, a priorizar, a trocar uma coisa pela outra, eu aprendi também a lidar melhor com isso em todas as outras áreas da minha vida, inclusive nas férias.
E aí, na Costa Rica, a gente fez muito isso. O Caio me ajudou muito nisso também, de ser responsável, da gente ser responsável pelas escolhas que a gente faz. Porque é impossível fazer tudo, ver tudo e ir a todos os lugares. Igual é impossível você finalizar todos os prazos do seu escritório em um dia, isso não existe. E igual é impossível você ter todos os hábitos da manhã que existem. Não dá, porque você quer acordar, você quer escrever o diário da gratidão, você quer meditar, você quer malhar, você quer fazer yoga, você quer ler um livro, você quer ler as notícias, você quer fazer um exercício aeróbico e sei lá mais o quê, tudo antes das 8 da manhã. Gente, não. A gente precisa fazer escolhas. O que é mais importante? O que é prioridade? Me perguntaram aqui se algum plano foi alterado, e super foi. No nosso primeiro dia, eu tinha visto um restaurante super fofo para a gente almoçar. E aí, no caminho para lá, nós vimos uma feirinha com os food trucks, igual tem por aqui também, a gente ama. Aí, abdiquei no restaurante fofo e a gente foi na feirinha na praça. Era o nosso único dia na cidade, então o restaurante ficou para nunca mais, mas foi uma escolha e eu estava em paz com isso, porque não dá para ter tudo. Se fosse outra época, eu teria ficado emburrada o dia inteiro. E, além disso, teve um dia que a gente tinha marcado de fazer 2 trilhas para 2 cachoeiras. Só que a primeira trilha tinha 8 quilômetros e eu não tinha visto isso. Eu não tinha parado para pensar que as trilhas pudessem ser longas. Eu achei que era só chegar lá e ver a cachoeira. Nem pensei nisso. Aí nós fomos na primeira, naquele calor intenso, 8 quilômetros, algumas horas de passeio e sem chance de ir para outra. Ninguém aguentava mais. O Caio nem quis me perguntar se eu queria mesmo ir na outra cachoeira. Ele só foi direto pro hotel e é isso aí. E a gente só tinha esse dia para ir lá e não fomos. Ficou para nunca mais também. E ok, sabe, são escolhas. Esses exemplos com o roteiro, eles parecem muito bobos, porque eles são todos relacionados a coisas boas. Mas o que eu quero mostrar é que a forma como a gente lida com as coisas boas vai impactar também na forma como a gente lida com os problemas, com o trabalho, com obrigações, com carga intensa de atividades. Eu lidava super mal com o meu planejamento irreal das férias, do mesmo jeito que você se frustra ao fazer um planejamento irreal do seu trabalho. Não importa o que é o fato, o que vai te afetar é a forma como você lida com ele, como você percebe ele. E eu estou colocando aqui uma forma de você pensar numa coisa divertida e prazerosa para aplicar esse sentimento no seu dia a dia. É o sentimento que você coloca nas coisas que vai influenciar o seu dia. E aí, depois de ajustar o meu planejamento e a minha rotina, eu ajustei esses pontos para as nossas férias também. Então, a cada oportunidade, a gente pensa em planejamentos mais reais e, principalmente, a gente fica em paz com as nossas escolhas, sem frustração. E eu acho que esse é o ponto mais importante para você levar para a sua vida. Fazer escolhas e ficar bem com elas. Fez sentido para você? Então, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação em que você teve que escolher as suas prioridades.